A paz do Senhor Jesus, que bênção estar na sua companhia para estudarmos juntos a palavra do Senhor Jesus Cristo aqui na nossa escola dominical eletrônica aqui na Boas Novas. E hoje eu conto aqui com alunos aplicados estudando a palavra de Deus, alunos da nossa escola dominical aqui de Belém do Pará, e junto com você vamos caminhar hoje estudando a pessoa do Espírito Santo. Eu quero apresentar a Denise, a Silvia, a Lorena, a Verônica e a Hanna. Você já está pronto aí para começar a palavra de Deus? Já estamos aqui com a nossa Bíblia. Você pode adquirir, olha, o último exemplar da Bíblia do Centenário, né? Está aqui na minha mão, um dos últimos, mas ainda tem algum para você pode ligar agora e adquirir, mas é a palavra de Deus na sua mão para nós estudarmos juntos a nossa lição de hoje. Também nós temos a nossa nova revista já, saída do forno, já vamos hoje para a 4ª lição. Você pode adquirir tanto a lição em papel aqui, tradicional, e você pode também estudar através da lição eletrônica. Eu creio que é uma das poucas revistas bíblicas no Brasil que dispõe para você a revista já eletrônica. Pode baixar, entre no site e você pode baixar para o seu celular, para o seu tablet, e vai te proporcionar uma maior mobilidade para estudar a palavra de Deus em qualquer lugar, tá bom? Olha só, hoje nós estamos concluindo o primeiro bloco de lições referentes a Deus. As nossas 13 lições, elas estão divididas em 3 grandes blocos. Primeiro bloco, da lição de número 1 a 4, estudando sobre Deus, Deus único e verdadeiro, as maravilhosas obras de Deus, e sobre Jesus, que já estudamos. E hoje vamos começar falando sobre o Espírito Santo, o nosso Consolador. Vamos começar no nosso assunto da lição bem forte. Você pode citar aí na sua casa, repita conosco, você que nos acompanha ou pela rádio ou pela televisão, bem forte. Lição 4. Espírito Santo, o Consolador. Texto áureo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14,16. E a verdade prática. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai para ser o nosso Consolador. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai para ser o nosso Consolador. Aqui no estúdio da Boas Novas, você que está lá na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, você tem que ter a certeza que o Espírito Santo é o teu Consolador. Vamos à nossa leitura bíblica. João 14, 16, 19. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para outros. Ainda por um pouco, e o mundo me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Que bênção. Agradecemos a Verônica pela leitura. Algo importante que precisamos já inicialmente conhecer sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está presente desde a eternidade, porque ele é Deus, assim como o Pai e o Filho. E o Espírito Santo é revelado na Bíblia desde o início, já de Gênesis capítulo 1, verso 1, o Espírito Santo está registrado na Bíblia, trabalhando, atuando na criação, na vida dos patriarcas, na vida dos profetas, na vida do povo de Israel. E depois, no Novo Testamento, na vida de Jesus Cristo, dos discípulos, da igreja e até hoje. Embora a sua presença é mais evidenciada no Novo Testamento, como nosso Consolador, mas ele já está presente no Antigo Testamento, realizando obras extraordinárias. Existem muitas indefinições e heresias sobre a pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, uma delas, existem religiões que pregam que o Espírito Santo é apenas uma força, uma energia cósmica, é apenas uma influência, uma inspiração. E a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é o nosso Consolador, enviado pelo Pai para habitar entre nós. Então é importante que você, que estuda a palavra de Deus, compreenda 3 coisas fundamentais sobre o Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Segundo, a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. E terceiro, os ministérios
ou a atuação do Espírito Santo aqui na terra. Falando sobre a divindade do Espírito Santo, quem gostaria de mencionar alguma coisa sobre a divindade do Espírito Santo? Verônica? Ou melhor? Lorena. É Lorena. Eu quero ler aqui em Salmos 139, versículos 7 e 8. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então, esse texto está se referindo ao Espírito Santo, que está relacionado à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E ele, como Deus, ele é eterno, onipresente, onisciente e onipotente. Olha, você está craque. Nota 10. O Espírito Santo, como membro da Trindade, junto com o Pai e com o Filho, ele tem todos os atributos de Deus. Atributos naturais, ele é onipotente, onipresente, onisciente, está bem colocado aqui na revista. O Espírito Santo é eterno, não tem começo, nem tem fim. Quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus o céu e a terra, é o Espírito Santo criando, junto com o Pai e junto com o Filho. E o interessante é observarmos também que a própria Bíblia, no tópico 2, aqui, do item 2 do primeiro tópico, fala das associações. Você vai encontrar na Bíblia diversas citações de associações colocando em igualdade o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por exemplo, na criação do homem, Gênesis 1, 26, quando está escrito lá, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Está no plural, porque ali está presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo criando. Na fórmula batismal, Jesus ordena que os seus discípulos batizem, como praticamos até hoje. Né? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque os três estão presentes na redenção do homem. Então o batismo tem que ser autenticado, selado por esta natureza divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na bênção apostólica também, nós aprendemos no dia a dia da igreja, quando o pastor encerra o culto, se tornou até uma tradição da igreja, né? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo é o que está escrito em 2 Coríntios 13, 13. Por quê? Porque a igreja é abençoada pela vida do Pai, pela vida do Filho e pela vida do Espírito Santo, que provam que o Espírito Santo é Deus. Inclusive, também fala sobre o reconhecimento. Em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, os apóstolos reconheceram a divindade do Espírito Santo. Atos capítulo 5, verso 1 a 4, aquele caso lá fatal da morte de Ananias e Safira, quando pecaram, mentindo diante do apóstolo Pedro. A igreja fazia donativos, todo mundo vendia suas propriedades e traziam aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira fizeram uma armação, eles queriam aparecer diante da igreja, mas não queriam doar os seus bens. E não eram obrigados a doar, mas eles queriam ter o privilégio diante da comunidade. E enganaram o apóstolo Pedro. E você encontra ali nitidamente Pedro falando que eles não armaram contra um homem, mas eles pecaram contra o Espírito Santo. Eles mentiram a Deus, ao Espírito Santo. E você tem outras citações do reconhecimento do Espírito Santo como Deus. Você tem outros textos que você pode pesquisar na sua casa. Vamos fazer um breve intervalo e nós voltaremos falando sobre a personalidade do Espírito Santo. Voltamos já.